boa tarde a todos. Tudo bem, galera? Estamos aqui com a turminha de primeiro ano, curso técnico em agronegócio, com a disciplina... deixa eu só consertar aqui que o slide ficou torto aqui, ficou espelhado. Sim, gente. Então, dando continuidade ao conteúdo que a gente trabalhou semana passada, adorei os trabalhos de vocês, a professora Zaniele me mandou, né? Eu ainda estou terminando de corrigir, mas adoro a criatividade de vocês, né? É o que a gente espera dos adolescentes. Vocês estão no auge da criatividade, certo? Então, falamos sobre agromarketing, né? Na semana passada, né? Na semana passada a gente fez uma atividade. Na semana retrasada a gente trabalhou sobre agromarketing, né? Começou a trabalhar sobre o marketing dentro da área agrícola. Então, hoje a gente vai conhecer algumas características específicas do mercado agrícola, tá bom? Vamos lá. Então, continuando com a aula de marketing, vamos falar sobre o marketing agrícola e os fatores que estão envolvendo aí, né, gente? Identificar essas características que são específicas do mercado agrícola, né, gente? Que não dá para comparar o mercado agrícola com o mercado comercial, né? Que estamos acostumados. Você sabe que estamos expostos a vários tipos de variantes diferentes no campo, né, gente? Não é como no mercado tradicional, no mercado comercial. Então, compreender essa questão da sazonalidade, como ela vai interferir no mercado agrícola, como ela também vai interferir nos preços, né, das safras e entre safras, certo? E a gente sabe, como qualquer negócio relacionado ao agro, há muitos riscos, né? Há riscos da produtividade, né? A produção não dá certo, há riscos agrícolas, há riscos climáticos e há riscos também relacionados ao mercado, né? Porque vocês sabem que os produtos agrícolas também estão envolvidos aí ao mercado da Bolsa de Valores, certo? Como sempre começamos a aula, né, de marketing agrícola com uma situação problema, né? Um estudo de caso que trazemos aí para entender, contextualizar esse início de aula. Vamos lá, o preço que derreteu. Meu Deus, olha para a cara desse homem, o desespero desse rapaz. Esse é um cara de desespero de alguém que tomou prejuízo. Vamos entender o que aconteceu com ele, né? Vamos lá. Em janeiro, vamos acompanhar junto primeiro questionamento, né? Em janeiro, o senhor José viu que a saca de milho estava valendo R$80. Ó, o senhor José ficou animado com esse preço, hein? Ficou animado e plantou a fazenda inteira com milho, gastando muito em adubos caros. A saca por R$80 vai valer a pena, né? Mas em julho, 6 meses depois, seu José foi colher o milho. Todo mundo da região colheu ao mesmo tempo. Então, todo mundo tinha milho, muita oferta de milho. Então, o preço da saca caiu para R$40. Ele queria vender milho a 80. A galera toda os produtores da região também tinham muito milho. Então, o que aconteceu com o preço do milho? Saiu de R$80 para R$40. O senhor José vendeu milho, mas o dinheiro não pagou nem o adubo. O adubo caríssimo que ele colocou para colher esse milho, que ele estava na expectativa desses R$80. O que aconteceu com o senhor José, meu Deus? O que aconteceu com esse homem? Ele vendeu milho, mas o dinheiro que ele vendeu não pagou nem o adubo. Então, o que aconteceu com ele, senhor? Ele produziu bem, não foi? Mas ele perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, senhor José. Então, o que será, gente, que ele ignorou sobre o funcionamento do mercado agrícola? O que será que ele ignorou nesse processo aí? Do milho?
que vocês acham? Alguém quer dar uma opinião aí? Tem uma lei bem legal aí, ó, que a gente vai conhecer hoje. Todo mundo já sabe dessa lei, né? Mas a gente vai relembrar quando se trata de economia, não é verdade? Qual é a lei? Lembra dessa lei? A lei da oferta e da procura. Essa lei da oferta e da procura serve tanto, né, para o mercado agrícola como para a economia em geral, gente. A gente sabe quando tem muita oferta, muita procura, quando a gente procura muito uma coisa e não acha muito, o preço está onde? Lá em cima, né? Quando a gente tem muito uma coisa, o preço cai, despenca. Então, gente, essa lei da oferta e da procura também interfere no mundo agro. A saca de milho estava R$ 80, mas com a grande demanda, né, de milho que surgiu, né, dos produtores vizinhos, produtores rurais vizinhos, o que aconteceu? O preço baixou. Tinha muita demanda. Então, eu não estava mais, né? Tinha muita oferta, na verdade, desse produto. Então, o valor caiu bastante. Então, no agro é assim, gente. Quando todo mundo colhe junto, né, na safra, todo mundo colhe o milho em grande quantidade, a oferta sobe e o preço cai. Então, esse é o geral aí da economia, né, sobre a lei da oferta e da procura. A gente sabe que a oferta, a demanda de um produto, o excesso, vai fazer com que esse preço interfira no preço. Se você tem escassez, se você tem quantidade grande, né? Isso vai interferir nos preços. Então, o que aconteceu? Todos colheram milho no mesmo tempo. Excesso de milho. Não tinha procura para tanto. E aí, o que aconteceu? O preço caiu, gente. Então, o seu José, ele planejou seus custos, baseados nesse preço dessas entre-safras, né? O valor que ele tinha em janeiro para o milho não foi o quanto que ele vendeu em julho. Então, estamos expostos, né? O milho está nessas commodities internacionais que vai interferir no preço. Sério? Estão plantando pitaia? Olha, queria até saber como é que planta pitaia. Tão boa a fruta, né? Adorei conhecer essa fruta. Não conhecia. Então, como se viu, né? Como aconteceu com a pitaia, aconteceu com o milho, né, gente? Todo mundo foi plantar pitaia também. O que aconteceu? O preço caiu. Tinha muita pitaia aí, ó. A demanda de pitaia aumentou bastante. Não tinha tanto mercado consumidor para tanta pitaia, né? E aí o que acontece? O preço cai. É essa a lei geral do mercado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente vai falar ao longo dos slides sobre estratégias para esse tipo de situações, né? Porque o mercado, ele não é estável. O mercado, né, não só o agrícola, o mercado em geral, ele é muito instável. A gente tem que saber trabalhar com essas instabilidades do mercado, né? Então, quem não entende esse ciclo, quem não entende o mercado, quem não estuda o mercado, vai quebrar, né? Assim como o seu José, infelizmente, né, gente? Investiu altíssimo no milho e teve prejuízo, certo? Então, vamos entender um pouco dessas regras invisíveis aí do mercado agrícola.
Poxa, legal, não sabia que tinha pitaia por aí. Tem que conhecer aí, ó, Cerro Azul, essas plantações de pitaia. Sim, vamos falar aqui sobre o mercado comercial e o mercado agrícola. Essas diferenças, né, gente? Todo mundo aí, ó, conhece a Apple, né? Essa indústria aí, né, que vende computadores, celulares, hoje dominando aí também essa área, né, de tecnologia, né? Que vendem também os famosos iPhones, né? Então, tipo, a Apple decide, por exemplo, de acordo com todo o investimento, com a tecnologia que ela coloca, né, no iPhone, tudo que ela investe, tudo que ela gasta para produzir o iPhone, ela decide, por exemplo, esse iPhone que eu produzi vai custar R$ 5.000, vai custar... Quanto é um iPhone hoje? R$ 13.000, um novo? O novo é o quê? 13, 14? Qual é a versão do iPhone? Eu não tenho iPhone. Mas eu sei que todo ano tem, né? Assim como a Samsung ou a Motorola, sempre vão surgindo novas tecnologias, novos celulares. Então, deve estar em torno de R$ 13.000, né? O iPhone começou, assim, em 2010, 12, lá, era R$ 3.000 um iPhone. Hoje já é o quê? 13 mil, né? R$ 10.000 a mais. Então, ela decide, de acordo com todo o investimento que ela faz, o preço do iPhone. O produtor rural não vai decidir sobre o preço da soja, né? Quem está plantando, quem está produzindo, não vai decidir quanto que vai custar. Então, faz parte das commodities, gente. Tanto a soja, o milho, o trigo, né? São produtos padronizados, segue uma padronização no mundo inteiro. Então, soja é soja em qualquer lugar. Então, o preço da soja, o preço desses produtos, das commodities, né? Soja, milho, trigo, é definido na bolsa de valores, né? A bolsa de mercadorias que chamam, né? Essas bolsas de valores que está sendo definida por essa questão da oferta e da demanda. A oferta e a procura. Então, é a oferta e a procura, baseado no mercado internacional, é que vai determinar os valores dessas commodities, dessa produção aí de soja, de milho. Então, o produtor rural de soja não pode decidir o preço da soja. O criador da Apple, lá, o Steven, não sei o quê, faz o preço que ele quer, né? Steve Jobs. Né? Faz o preço que ele quer no iPhone, mas não se pode fazer isso no mercado agrícola. Então, o produtor, gente, é só o tomador de preços. Né? Ele vai acompanhando a bolsa de valores, os preços das mercadorias, das suas commodities, e vai decidir se vende ou não. Mas ele não vai poder mudar o preço. Ele não vai poder mudar se o preço mudar daqui a alguns meses, como aconteceu com o seu José. O seu José confiou num preço de R$ 80, mas quando ele for vender, estava 40. Então, ele tem que saber lidar com essas oscilações em relação aos preços e o mercado. Vocês estão copiando ainda? O slide ou estão copiando outra coisa? Ah. Eu não costumo mandar eles copiarem por causa que, às vezes, eu mando slide, as aulas, mas é bom que vocês copiem, né? Como eu falei para vocês em várias aulas, repito 300 vezes, né? Porque eu sou repetidora. Mas, assim, quando vocês copiam, o cérebro executivo de vocês trabalham muito bem, né? É o cérebro que processa as informações, leva no cérebro central e faz com que a gente consiga fixar o conteúdo. Tá bom? Posso passar? Pegaram aí essas palavras-chave? Eu estou gostando, sabe de que hoje? De ver vocês juntinhos de mim. Você acredita, professora Zaniele, que ontem eles estavam todos no fundo? Ninguém queria ficar perto de mim. Todos no fundo. Eu fiquei arrasada. Me senti excluída, desprezada. Todo mundo no fundo e eu aqui sozinha. Estou amando ver vocês mais à frente, mais perto de mim, tá bom? Então, vamos falar um pouco das características relacionadas ao mercado agrícola, né, gente? Então,
Como visto lá na Apple, né, como a gente já citou também, uma fábrica de sapato, fábrica de roupas, né, todo outro tipo de produção, né, que não seja relacionada ao consumo agrícola, consumo de alimentos, você pode colocar preço de acordo com a tecnologia, né, com o que você investe, mas na área agrícola, né, na área agro, a gente está exposto a vários fatores de risco, e um deles é a sazonalidade, né. Então a produção agrícola não pode ser contínua, eu posso produzir 300 sapatos num dia, tranquilo, nada me atrapalha, a não ser problemas na própria fábrica, problemas de luz, problemas com a máquina, mas assim, sem ser esses problemas internos da indústria, eu posso, por exemplo, produzir quantos sapatos eu quero. Mas o mercado agrícola, não. Ele não é uma fábrica de sapatos, de roupas, uma fábrica de iPhones, como a Apple, né? Então, eles têm uma característica biológica que não depende da nossa vontade, do que a gente quer. Né? Então, a gente sabe que todo produto que a gente está produzindo, a gente sabe que não é quando a gente quer. Ah, tal mês eu quero que produza. Tem um período dele, né? Tanto de plantação agrícola como na pecuária. A gente sabe que tem um período para um animal ganhar o peso, né? Então, a gente sabe que tem que respeitar e contar com isso, sabe, gente? Então, na área agrícola, né, e pecuária, a gente sabe que é biológico. A gente sabe que na safra tem uma época de colheita, que vai determinar o quê? Pelo clima, pelo solo, pelo tempo, né? Então, quando você tem muitas ofertas, né, de um produto, como aconteceu com a situação do seu José, vai acontecer dos preços também caírem, né? Aí, o que aconteceu? Na entre-safra, antes de ter a safra de produção do milho, havia um preço. O que tinha ali? Havia uma demanda, né? Havia uma procura pelo milho. Então, o que aconteceu? Na entre-safra, não tem a colheita. Ele fala, eu quero milho, eu estou pagando isso. Mas quando não há muita oferta de milho, o que acontece? Os preços sobem na entre-safra. Aí, na safra, na colheita, se muitos produtores, né, a demanda aumentar muito, os preços caem. Então, o segredo do lucro, muitas vezes, é a gente saber produzir na safra, armazenar e vender na entre-safra. Que a entre-safra é o momento que ele vai estar precisando daquele produto. Então, essa é uma das estratégias que o produtor pode ter também. Eu vou produzir o milho em tal mês. Só que eu sei que no período, tipo, eu vou produzir em julho, como em São José. Eu vou armazenar, eu vou fazer uma estratégia de armazenamento, né? Para que eu possa vender esse milho na entre-safra. Porque eu sei que na entre-safra eu vou conseguir preços melhores. Então, essa é uma das estratégias, trabalhando com essa sazonalidade, que a gente sabe que a colheita é um tempo. E, às vezes, no período da colheita, pela demanda alta do produto, você está pagando mais barato. Então, essa é uma das estratégias dos produtores, né? De ter um grande galpão de armazenamento, né, em boas condições de armazenamento, para vender na entre-safra. Certo? Copiaram aí? Posso passar? Outro fator também, gente, no agro, né, que a gente não pode prever. A gente sabe que tem um tempo de maturação dos alimentos, né? Então, vários produtos agrícolas, né, principalmente de hortifrutis, né, as frutas, as verduras, né, o leite também tem o seu período, principalmente o leite fresco, né? Não aquele leite UHT que a gente compra em caixas, que esses são ultraprocessados. Até eles, esses leites UHT, que ficam 6 meses de prateleira fora da geladeira, quando você abre, ele tem um período também de perecibilidade. São 20 dias para você garantir que ele ainda está apto ao consumo. Lembrando que é refrigerado, por favor, não são 20 dias fora de refrigeração. Então, esse produto armazenado, né, naquele tipo de caixa específica, né,
aquele leite UHT que vocês compram no mercado, quando vocês abrem, vocês já estão perdendo, já estão iniciando o período de perecibilidade dele. Não é mais os 6 meses que ele estava na prateleira, agora são 20 dias de consumo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Cada alimento, né, frutas, verduras, tem o seu período de perecibilidade, certo, gente? Então, a carne também, né? Você sabe que tem um período, né? A carne que você está comprando lá no mercado está em temperaturas negativas, né? Está em temperaturas baixíssimas no mercado. Quando você compra a carne do mercado, leva para a sua geladeira, né? Ou você vai armazenar em geladeira ou em... Se você for armazenar em geladeira e não em congelador, você sabe que o tempo de perecibilidade é menor, porque a temperatura já é maior. Ele estava no mercado a temperaturas negativas, né? Temperaturas baixíssimas, algumas. Então, o que acontece? Quando você vai colocar na sua geladeira, tirado na temperatura de congelamento, você já tem uma perecibilidade em relação à carne. Tanto o leite, a carne, verduras também, né? As frutas também, vocês sabem que estragam rápido, certo? Então, essa perecibilidade dos alimentos tira o poder de negociação do produtor. Na verdade, a gente está produzindo um produto, está produzindo um pocã, a própria pitaia. Você sabe que se você demorar muito de conseguir vender essa pitaia, essa pocã, ou também qualquer fruta, um morango, uma banana, as verduras também, se você demorar muito, eles vão estragar. Então, o que acontece com essa perecibilidade dos alimentos? Tira o poder de negociação do produtor. Porque ele sabe que ele precisa vender rápido. Porque ele, se demorar de vender, ele vai perder dinheiro, vão estragar os produtos. Esses produtos vão estragar e ele vai entrar em prejuízo. Então, tira um pouco o poder do produtor em relação à negociação de preço, certo? Por exemplo, alguns verdes, né, como alfaces e outros, né? Você tem que vender hoje. Você colheu hoje, tem que vender hoje. Amanhã já está estragado, gente. Então, você tem que vender pelo preço que estiver. Quando você vai colher, você já tem que saber para quem que você vai vender. Para sair, você acabou de colher o alface, já vai logo para o consumidor. Aí você já tem que colher sabendo para quem você vai vender. Você não tem que esperar o preço que subir. Você não tem que esperar o preço subir. Você sabe o período que vai sair, que você vai plantar tal alimento. Qual o período que eu vou plantar as uvas? Que vai ter a colheita das uvas, da maçã, do morango, da banana. Você já tem que saber quem é que vai comprar na sua mão. Você sabe exatamente o período. Porque se você demorar de vender, você vai perder tudo. Toda a sua safra do que você produziu. Então, alguns alimentos, né, como os grãos, que são das commodities, né, que a soja, o milho, eles já são menos perecíveis do que o quê? Hortifrutis, do que as frutas, as verduras, né? E esses alimentos de origem animal, como carne fresca, leite, dentre outros, né? Queijo, iogurte, todos esses alimentos têm sua perecibilidade. Então, o que acontece? Esses alimentos, das commodities, é possível você armazenar, mas isso não acontece com esse tipo de alimentos, hortifrutis. Isso não pode acontecer com a maçã. Você produzir e armazenar. Você tem que produzir e já vender. A pocã. Você sabe que quando você vai colher a pocã aí de Serra Azul, já sai madurinha, no ponto certo para ser consumida. Não dá para esperar. Se esperar, a pocã vai estragar, gente. Então, quando se trata desses alimentos, não se pode pensar nessa estratégia de armazenamento. Então, tira um pouco do produtor o poder de negociação de preços, certo? Esses alimentos com alta perecibilidade. Então, o que vai ajudar o técnico, né? Como vocês, futuros técnicos em agronegócios? Ficar de olho aí no calendário, né? Acompanhar muitas variáveis climáticas, né? As variáveis dos preços, acompanhar o mercado, quanto é que está saindo, o quilo da pocã, né? Tudo isso que você tem que estar olhando, gente. O calendário é o que vai ajudar vocês. Também, na colheita, vai olhar quando chove. Quando chove, gente, quando é que vai chover? Para
vai melhorar minha produção, para molhar meu solo, para poder produzir meu alimento, né? Que eu estou plantando. Tem que olhar quando o preço muda. A Pocan está valendo a quanto agora? Daqui a quantos meses? Quanto é que vai valer? Então, vocês têm que... O calendário tem que ser o guia de vocês, para vocês acompanharem essas oscilações de preços, oscilações do mercado. O mercado tem que vocês têm que estar atualizados. E você tem que usar todo esse conhecimento, né, do calendário, do período de chuvas, né, além para a colheita, para saber para quem você vai vender. Planejando. Tudo tem que ser com planejamento. Você vai planejar antes mesmo de você plantar. Você já vai planejando tudo. Até para quem você vai vender. Certo? Então, gente, temos que plantar uma variedade. Uma das alternativas, né, quando a gente está trabalhando no mundo agro, é você não trabalhar, você tentar trabalhar com a variedade de cultura, né, do que você vai plantar, mais precoce possível. Então, tem umas culturas que demoram mais tempo para poder desenvolver. Por exemplo, o café. Demora 2 anos para plantar o café, sabe? Então, vocês dispõem de 2 anos para a colheita do café e ter lucro? Então, antes de vocês plantarem ou trabalhar com alguma produção agrícola, tem que saber, estou disposto a esperar 2 anos? Tem outros tipos de alimento também, que demora 2 anos mais para a colheita, certo, gente? Então, para você tentar colher antes de todo mundo também, para melhorar essa tomada de preços, certo? Aí, uma das alternativas também, que eles falam aqui, é que um silo para não vender na baixa, né? Um silo de armazenamento. Então, se o seu José soubesse, seu José não sabia, mas agora ele sabe. Se o seu José soubesse que todo ano o preço do milho vai cair em julho, né? Porque todo mundo vai vender em julho esse milho. Se ele soubesse, o que ele faria, né, gente? Porque ele sabe que julho é a colheita. Se ele soubesse que todo mundo vai estar vendendo e o preço do milho vai cair, ele já teria comprado um silo para armazenar esse milho, né? Porque ele sabe que esse é um produto que não tem essa perecibilidade tão alta e ele consegue armazenar para vender na entre-safra. Certo? E temos outro risco também relacionado, que é o risco biológico e climático. Não podemos mandar nas chuvas, né, no período de seca, de sol. Não podemos mandar nas pragas que surgem na plantação, né? Muitas pragas existem, às vezes a gente tem que saber lidar com essas pragas que surgem na produção, certo? Então, a fábrica do agro é a céu aberto. Não é aquela fábrica fechada de sapatos que está lá toda controlada, né, de cada linha de produção, como a fábrica da Apple, como a fábrica de roupas. Então, o agro é uma fábrica ao céu aberto. Tem risco de produção, tem problemas com a seca, tem problemas com as geadas, com os granizos, com as pragas que podem ter no solo, que podem ter nas folhas, que a gente não prevê, mas tem que saber lidar, tem que saber atuar. E muitas doenças, né, que podem surgir na cultura, na produção, certo? Esses riscos biológicos, né, tanto no clima quanto né, a formação de pragas, doenças na plantação, gera incertezas nessa oferta. Então, imagine uma grande seca no Brasil, né, gente? Vai faltar soja no mundo e o preço da soja vai lá para cima. Imagina o efeito, né, no produto internacional, no PIB, né? Porque a soja é um dos grandes, né, que contribuem para o PIB do país, né? Então, e uma super safra nos Estados Unidos, né, uma alta produção, faz com que o preço da soja caia. Então, o mercado, gente, reage ao clima. A gente sabe que se há uma produção baixa de soja, o preço vai aumentar. Eu quero a soja, mas ninguém está me dando. Se há uma alta produção de soja, vou pagar qualquer coisa. Vou pagar qualquer coisa. Então, o mercado mundial reage ao clima, certo?
Então, existe, não sou muito expert no inglês, mas existe aí a teia de aranha, né? O Cobweb Theorem, né? Um fenômeno curioso no agro, um fenômeno que fala que o preço alto este ano. Aí o que acontece? O preço da soja está super alto esse ano. Todo mundo vai plantar no que vem. Todo mundo vai plantar. A soja está altíssima esse ano. No que vem todo mundo planta soja. Aí o que acontece com o preço? Despenca! O preço despenca. Aí a superprodução de soja. Aí o que acontece? Esse ano o preço da soja está baixíssimo. Ninguém quer plantar. Aí o que acontece no outro ano? Falta o produto, falta soja. E aí todo mundo quer. O preço vai lá e sobe. Então, essa é a oferta da demanda aí na procura, que está relacionada com o Cobweb Theorem. O produtor que vai seguir a manada, os preços, o preço está ruim, não vou investir. O preço está bom, vou investir. Ele chega atrasado na festa e perde dinheiro. Então, não é só os preços que vai ter que interferir, né? Ele pode, que a vida, né, inclusive no agro, são riscos. Mesmo o preço estando baixo, eu posso investir e me surpreender. A gente corre riscos também no agro, né? Então, a gente tem que gerir esses riscos. Vamos gerir, né? O mercado, gente, não é fácil. O mercado não é mamãe. O mercado não é mãe. O mercado é madrasta, né? O mercado é madrasta. Então, o que acontece é perigo. O marketing tem que ter ferramentas para proteger o mercado. Você tem que fazer o quê? Essas aqui são algumas estratégias que você pode utilizar quando você está trabalhando com produto agrícola. Uma delas, diversificar. Não produzir apenas um tipo de produto. Vou produzir milho, vou produzir outro tipo de atividade, hortifruti, vou produzir soja também, e vou produzir outras coisas. Então, a diversificação pode ajudar o produtor a não perder muito dinheiro com uma atividade só, certo? Aqui ele dá um exemplo. Você planta soja, mas também pode criar gado. Quanto é que vai estar o preço do boi? Né? Também está sob efeito de oscilações de preços. Então, se você tiver várias atividades, você consegue garantir que, pelo menos, você não vai ter prejuízo total de investir em uma única atividade. Contratos futuros, né, chamado de edging. Você vende a safra antecipada, você vende sua safra antes mesmo da colheita, por um preço fixo, vai garantir esse lucro. Porque quando baixar o preço, você já vendeu. Quando baixar o preço para R$40, que você já vendeu por 80, você já vendeu. E uma das opções também, gente, que vários produtores têm é o seguro, né? O seguro aí agrícola para proteger contra o clima. Certo? Aqui, se a gente fizesse... Eu não fiz essa atividade, não, gente. Era de bingo. Mas eu ainda não soube mexer com esse link. Eu não soube mexer com esse link do bingo. Tá? Eu vou passar um vídeo aqui falando um pouco sobre... Deixa eu fechar aqui rapidinho. Um vídeo falando um pouco sobre essa oferta da demanda, a lei da oferta e da demanda, para vocês entenderem. Tchau, viu, alunos? Até a próxima aula. Um abraço. Estudem para a prova. Um abraço. Tchau, tchau.